Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, tenho o prazer de lhes dar as boas-vindas ao IPVS 2020. Sou Fernanda Almeida e, junto com Roberto Guedes e Peter Davis, gostaria de agradecer a vocês por participarem do nosso evento. O webinar IPVS 2020 consiste da abertura do evento, que vai ser feito por mim. Em seguida, um resumo do programa científico, que será apresentado pelo professor Roberto Guedes, que é o presidente da comissão científica. Seguido pelo professor Peter Davis, que vai apresentar a apresentação Tom Alexander e a apresentação dos anais IPVS 2020, também pelo professor Roberto Guedes. Então, teremos o encerramento do evento, que será feito por mim. Memórias de Resiliência. Esse é o título da minha apresentação. Resiliência parece ser a palavra mais adequada para expressar tudo o que passamos para chegar até aqui, organizar um evento inesquecível. Tudo começou cerca de 8 anos atrás, na Jeju Island, quando o Brasil se apresentou para ser a sede do Congresso IPVS pela primeira vez, mas precisávamos de mais experiência. 2 anos depois, fomos a Cancún e, mais uma vez, não estávamos prontos. Finalmente, foi em Dublin, em 2016, quando oficialmente tivemos o direito de organizar o congresso mais importante da comunidade internacional de veterinários especialistas em suínos, o IPVS. Este congresso fala de vários tópicos, não apenas a parte sanitária, mas também outros tópicos ligados à produção, como reprodução, genética, nutrição, bem-estar e assim por diante. Foi uma grande honra e também uma enorme responsabilidade, porque, acima de tudo, o Brasil é um importante participante do cenário de agribusiness mundial. A partir de agora, temos um representante nessa sociedade tão importante. O IPVS tem uma diretoria representativa. Os membros são Dr. Ernest Sanford, que foi responsável pelo evento no Canadá em 2010, Dr. Wong Hyang Lee, que foi presidente em 2012 na Coreia do Sul, Dr. Alberto Stefano, em 2014 no México, Dr. Pat Kirwan, em 2016 na Irlanda, professor Han Shun-yang, que foi responsável em 2018 pelo evento na China, professor Johannes Kaufhold, que será o presidente em 2024 na Alemanha, o Dr. François van Niekerk, o secretário-geral do IPVS, e eu, que sou presidente do evento em 2020 e em 2022. China 2018. Depois de IPVS 2018 na China, fomos oficialmente nomeados presidente do IPVS e começamos a planejar todo o congresso para 2020. Começamos a fazer contatos, estabelecendo um programa científico e social bastante atraente. Como presidente do IPVS 2020, posso dizer que o nosso evento será considerado ou lembrado como o Congresso dos Brasileiros. Tivemos o surto de peste suína africana, então nomeei uma comissão de biossegurança e passamos o local para o Rio de Janeiro. A parte sul do Brasil
é a grande área de produção de suínos e precisávamos proteger o nosso rebanho, porque teríamos pessoas vindas do mundo todo. Portanto, tivemos que rearranjar os nossos planos para adaptar a nova conferência para um novo local e estabelecer uma nova estrutura em questão de meses. E nós conseguimos, porque PVS 2020 depende da comissão organizadora local, a quem eu agradeço e sinto honrada por ter ao meu lado. Aqui, professor Roberto Guedes, presidente da comissão científica, doutora Isabel Muniz, diretora financeira, Dr. Hamilton Silva, diretor comercial, doutora Lia Coswick, diretora de biossegurança, doutora Laura Ventura, diretora social, e o doutor José Antônio Ribas, diretor das relações corporativas. Meus caros colegas, muito obrigada por todo o seu compromisso. Então, o nosso congresso estava pronto para seguir. Organizamos para que ele ocorresse entre os dias 2 e 5 de junho. Estávamos prontos para dar-lhes as boas-vindas. Entretanto, de forma inesperada, o mundo teve que enfrentar a pandemia Covid-19. Então, anunciamos a remarcação do IPVS para novembro, esperando que a situação estivesse sob controle. Infelizmente, não foi o caso. Assim, considerando o cenário, a comissão organizadora do IPVS 2020, com o suporte da diretoria do IPVS e os patrocinadores, decidiram adiar o IPVS Brasil para 2022. Foi difícil, mas foi uma decisão necessária para termos a segurança de todos envolvidos, delegados, patrocinadores, comissão organizadora local. Depois de tudo que foi relatado, o IPVS 2020 não poderia estar na nossa mente, porque era necessário fechar este ciclo. E é por isso que estamos aqui hoje, 3 de novembro, que deveria ser o primeiro dia do Congresso IPVS 2020. Estaríamos celebrando, mas como não podemos ter contato frente a frente, decidimos fazer o evento virtual, que é o novo normal de reunir as pessoas. Gostaria de reconhecer todos os patrocinadores, particularmente os patrocinadores pelo seu apoio, que foi crucial para preservar nossa integridade. Aqui, Behring Ingelheim, Farmabase, IMA, MSD, Zoetis. Elanco, Seva, Agroceres, PIC, IDEX, Lancex, Ouro Fino, Troll Nutrition, Biofarma, Pharmacosmos, Magapor, Phytobiotics, Thermo Fisher, Crystal Spring, Tonicit, Vet Science, APC, Microvet e Biocheck. Muito obrigados a todos pelo seu suporte. Também gostaria de agradecer aos palestrantes, principalmente o Dr. Peter Davis, que está aqui representando todos os palestrantes. Os membros da comissão científica, por investir o seu tempo para montar este programa tão atraente. Os revisores, pela sua contribuição avaliando os resumos que foram apresentados. E os meus colegas da diretoria do IPVS pelo seu suporte. E agora, seguindo a nossa agenda, eu gostaria de convidar o professor Roberto Guedes, presidente da Comissão Científica, para apresentar um resumo. Roberto, você tem a palavra. Thank you, Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Vou compartilhar minha tela. Okay. Can you see the screen and hear me well? Então, vocês estão
vendo a tela, me ouvindo bem? Muito obrigado. Saudações a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. É claro que eu preferia que estivéssemos todos numa sala de conferência, vendo bons amigos, compartilhando, mas infelizmente não é possível. E isto foi o melhor que pudemos fazer frente à situação com esta pandemia global. Como a Fernanda mencionou, a ideia é que eu apresente o programa científico que foi montado com informações atualizadas, e para fazer isso, nós, é claro, tivemos ajuda de muitas pessoas. Tivemos um grupo de 20 pessoas, membros da comissão científica, divididos em 15 áreas de acordo com suas especialidades. Assim, por exemplo, professor Fábio Vanucci, da Universidade de Minnesota, é o vice-presidente dessa comissão e foi responsável por áreas temáticas, miscelâneos e casos clínicos. Eu e o professor Davi Barcelos e o professor Dominique Maes, da Universidade de Ghent, estávamos relacionados a doenças. Heraldo Zanella, na área de produção e inovação, Fernanda Almeida e Fernando Bortoloso, área de reprodução, Luiz Guilherme e Janice Ambella, da Embrapa, e Jeffrey Zimmerman organizaram a seção das doenças virais. Daniel Lima Linhares, Jalusa aqui, Marisa Cardoso e também o nosso Peter Davis em duas áreas diferentes, os antimicrobianos e segurança de alimentos. Anja Joachim, da Áustria, doenças parasitárias, professor Adroaldo Zanella, da Universidade de São Paulo, envolvido na área de bem-estar, John Pluschke, na área de nutrição, Rafael Frandoloso, juntamente com Janice Janella, organizaram o tema de vacinologia e imunologia, professor Robson Antunes, genética, e a doutora Nazaré Lisboa, o manejo de rebanhos. Vocês veem que muitas pessoas fizeram grandes esforços para organizar este evento interessante e inovador. E hoje à tarde, vamos ter uma nova sessão com 3 sessões de pré-conferência simultâneas, com 3 tópicos diferentes: bem-estar animal, reprodução e peste suína africana. A parte de bem-estar, organizada pelo professor Adroaldo Zanella, chamado de Bem-estar dos Suínos, demandas no ano 2050. E ele trouxe 3 palestrantes, Carlos Guerreiros Bosanha, da Suécia, que vai falar sobre marcadores epigenéticos para estresse e bem-estar, professora Ingelise Andersen, da Noruega, que vai discutir os sistemas de alojamento para animais na recria e na terminação, e o professor Mark Holmes, da Universidade de Cambridge, vai falar sobre bem-estar, o desafio da resistência aos antimicrobianos. A segunda sessão simultânea, manejo reprodutivo, os pontos-chave frente aos desafios das porcas contemporâneas. Professor George Foxcroft organizou esta sessão com 4 palestrantes. Falará sobre a transferência genética eficiente do núcleo para os rebanhos produtivos. John Plusky, da Universidade de Murdoch,
vai falar sobre consumo de colostro e leite sobre o desenvolvimento do trato gastrointestinal, Nicoline Suede, da Holanda, sobre o pool de folículos até o peso do leitão. E, finalmente, Fernando Bortoloso vai falar sobre características de produção das porcas e a produção. E a terceira sessão, na pré-conferência, será sobre inovações para controlar a peste suína africana. Eu e o professor Vanucci temos 2 palestrantes da Espanha, 3 palestrantes da Espanha e 1 da Rússia. José Manuel Sánchez Vizcaíno vai falar sobre a perspectiva global da peste suína africana, doutora Marissa Arias, que vai mencionar a evolução da doença e o histórico da peste suína africana. O palestrante da Rússia vai trazer a experiência dos países asiáticos e o desafio da peste suína africana. E vamos terminar com a professora Carmina Galhardo, que vai discutir a importância do diagnóstico para a investigação epidemiológica. Para concluir esse primeiro dia, hoje, das 2 às 5h30 serão essas pré-conferências. Teremos a apresentação pelo Dr. Peter Davis, a palestra em memória de Tom Alexander. E começaremos a parte central do nosso conferência, com 4 sessões simultâneas pela manhã e outras pela tarde. Amanhã, quinta, e na manhã de sexta-feira. Teremos 20 sessões diferentes, compreendendo 15 áreas temáticas. Em cada uma dessas áreas temáticas, teremos um palestrante keynote com 20 minutos para sua apresentação, seguido por perguntas, e teremos entre 5 e 7 apresentações de cada área temática. Teremos um total de 116 resumos que serão apresentados de quarta de manhã até sexta pela manhã. Para cada sessão, por exemplo, doenças bacterianas e doenças virais, temos 3 palestrantes, 2 para imunologia e vacinologia, com base no número de resumos que foram apresentados. A agenda do professor Cassandra Jones. Então, só para fazer propaganda do tópico, estarão disponíveis nos anais. Eu quero comentar um pouco sobre cada um desses tópicos. Doenças bacterianas, professor Marcelo Gottschalk, do Canadá, vai falar sobre as restrições dos antimicrobianos e a infecção por Streptococcus suis. A professora Maria Peters, de Minnesota, o desafio e as inovações com relação a micoplasma e a pneumonia. E o professor John Fairbrother, do Canadá, falando sobre os desafios de E. coli pós-desmama. Para as doenças virais, também muito importante, também teremos 3 palestrantes keynote, professora Carmina Galhardo, da Espanha, falando sobre a importância do diagnóstico para a prevenção e controle da
peste suína africana, Enric Mateu, da Universidade de Barcelona, na Espanha, vai falar sobre vacina e vacinação contra PIRS, e a doutora Amy Vicent, do USDA, vai nos falar as lições que aprendemos a respeito de influenza depois da pandemia de H1N1. Para imunologia e vaccinologia, temos 2 sessões. O primeiro, professor John Butler, de Iowa, da Universidade de Iowa, confrontando as doenças emergentes em suínos. A sua perspectiva de imunologia com relação à vacinação. Depois, Rafael Franduloso vai discutir a estrutura e quando se desenha os antígenos. Depois, o texto estará nos anais, falando sobre a entrada de patógenos nas populações e nos programas de biossegurança, pelo Dr. Holtkamp, e o Dr. Jones vai falar sobre os riscos da disseminação de patógenos via ração, uma questão muito importante, principalmente depois da disseminação que tem ocorrido para a segurança de alimentos. Palestrante de Portugal, que trabalha na Universidade Técnica da Dinamarca, doutora Sara Monteiro Pires, que estará falando sobre as infecções por Toxoplasma gondii, quais são os atuais comentários, atual conhecimento, e falará sobre as lacunas nos dados. Professor Ken Peterson, da Dinamarca, vai falar sobre diagnóstico de rebanho e seleção de soluções para problemas intestinais na prática clínica. Leucônia intracelulares, especialmente. Na seção de antimicrobianos, Dr. Jeff Wagner, da Universidade de Wageningen, vai falar sobre o stewardship antimicrobiano no manejo sanitário de suínos. E micro-organismos resistentes a múltiplos antimicrobianos. Manejo de rebanho, Dr. Carlos Pinheiro, que também é fã do basquete do NBA, vai falar sobre o manejo das pessoas na produção de suínos, o que os dados dizem, parte importante da produção. Na seção de produção e inovação, Dr. Aidan Connolly vai descrever e discutir imaginando um futuro digital para a produção suína de precisão. Vai falar de robótica, de sensores, drones, inteligência artificial e como pode trazer essas ferramentas. Na área de genéticas, professor Austin Putz, da Hendrix Genetics, vai discutir um aspecto muito importante da seleção para resiliência, que é uma nova tendência na seleção genética e os programas reprodutivos dos suínos modernos. Na área de miscelânea, teremos um bioengenheiro da Noruega, que está atualmente no Brasil, do Hospital de Santa Casa, na cidade de São Paulo, e vai falar em nome de uma universidade norueguesa. E ele está especializado na cultura de tecidos e órgãos para transplante de órgãos. Então, os suínos sendo usados como doadores de tecidos e órgãos.
Para parasitas e doenças parasitárias, teremos a contribuição do professor Joke van der Giesen, da Alemanha, falando sobre o impacto e controle de zoonoses parasitárias via carne suína, avaliação quantitativa, ligados à cisticercose e Toxoplasma gondii. Finalmente, reprodução. Professor George Foxcroft vai discutir os desafios para o desenvolvimento da leitoa para o próximo década. Na área de nutrição, o professor John Bluski vai falar sobre os estágios importantes para a vida do leitão, o desmame e a fase de transição. E, finalmente, para a área de bem-estar, a professora Inger Andersen discutindo sistemas de parto e visão sobre o comportamento materno. Então, gostaria de agradecer a todos os palestrantes por terem aceito os convites e os anais estarão dispostos para todos. E entre todos os palestrantes que temos hoje, temos o professor Peter Davis, da Universidade de Minnesota, que estará fazendo a apresentação na palestra em memória de Tom Alexander, prevendo os desafios, saúde e produção de suínos em 2050. E com isso, eu gostaria de mencionar a biografia do professor Peter Davis. Recebeu seu diploma de veterinário na Universidade de Melbourne, na Austrália, e seu PhD da Universidade de Sydney, também na Austrália. É um epidemiologista veterinário especializado em doenças infecciosas de animais, principalmente suínos, e é professor do College of Veterinary Medicine na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, desde 2003. Como eu fiz o meu PhD lá em 2002, não tive o prazer de tê-lo como professor. A sua experiência profissional inclui 6 anos de prática clínica veterinária na Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, 2 anos como consultor de produção animal e um projeto de desenvolvimento rural em Pernambuco, no Brasil, por isso ele fala bem português, mas vai fazer a apresentação em inglês. 4 anos como especialista em suínos no Departamento de Agricultura em Adelaide, na Austrália do Sul, e 25 anos como pesquisador acadêmico. Ocupou cargos de presidente como professor do MAF, de Segurança Alimentar e Saúde Pública, na Universidade de Massey, na Nova Zelândia, e de Saúde e Produção de Suínos na Universidade de Minnesota. Além da pesquisa em saúde suína, a pesquisa do professor Davis se concentrou na epidemiologia de patógenos zoonóticos e as relações. Tem mais de 100 artigos científicos e mais de 250 artigos em conferências. Foi membro do Comitê Científico Consultivo do Comitê Presidencial, combatendo bactérias resistentes nos Estados Unidos e também nos Estados Unidos. Em 2019, recebeu o Howard June Memorial Award pelo serviço prestado à suinocultura dos Estados Unidos e à Associação Americana de Veterinários de Suínos. Com isso, Peter, quero lhe agradecer muito pela possibilidade de estar conosco e aceitar o convite para esta apresentação.
Thank you, Roberto. I hope the Muito slides- obrigado, Roberto. Espero que os slides apareçam bem. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão conosco e o nosso programa não só para 2020, mas para motivá-los para vir ao Brasil em 2022. Também quero dar os parabéns aos brasileiros envolvidos com esses desafios muito maiores do que participar da montagem dos anais e do programa. Dou os parabéns por terem superado este desafio e tenho certeza que 2022 será ainda mais interessante. Tenho o prazer de fazer a palestra em memória de Tom Alexander. O Dr. Alexander foi um dos fundadores do IPVS e foi responsável pela comissão organizadora em 1969. Era um consultor para a produção suína durante décadas e também inovador. Foi desde um pesquisador até um produtor de suíno, trazendo a ciência para o IPVS, ajudando a enfrentar problemas práticos. E gostaria, então, de reconhecer a enorme contribuição de Tom Alexander para a profissão e para a suinocultura. Have you shared the screen? I can't see. no. Preciso compartilhar a tela. How's that, Roberto? Now it's going. E agora sim. Peço desculpas. Tivemos um pequeno problema técnico, mas daqui para frente vai ter. O meu slide anterior, Tom Alexander, teve, então, uma presença marcante durante décadas no IPVS. E a palestra em memória de Tom Alexander foi feita por Hank Harris, Dan Tucker, John Harding, Jill Thompson e Trevor Dew. Eu gostaria de mostrar essas últimas palestras falando sobre doenças suínas emergentes e agora com a peste suína africana e a Covid. Continuam sendo importantes. Decidir exatamente o que você quer falar. E o que eu levei em conta foi o tema geral para o Congresso de 2020, conhecendo os desafios para aumentar a rentabilidade. E tive que encaminhar o meu trabalho no dia 5 de fevereiro de 2020. E sabemos todos que o mundo mudou rapidamente depois disso. E algumas das ideias que eu quero compartilhar com vocês da apresentação original. O primeiro comentário é que não foi uma surpresa que nas últimas apresentações Alexander enfocou as doenças emergentes por causa da disrupção dos mercados globais pela epidemia eurasiática da peste suína africana que ainda está se estendendo. E agora a pandemia foi além da imaginação de todos nós, com números recordes de casos, que é um evento que ocorre uma única vez na vida de qualquer pessoa. Esse é o crescimento
econômico por trimestre nos Estados Unidos, sempre em relação ao anterior. Vemos que esses dois últimos, em vermelho, foi o impacto sobre o produto interno bruto, que foi maior na história, que precisa agora dar uma reviravolta. Aqui, o que eu estava pensando em fevereiro, o impacto da peste suína africana, que vai continuar evoluindo. Quando eu escrevi e quando estou falando, em junho de 2020. E não esperava ficar tão isolado. A epidemia não tem precedentes na escala do seu impacto sobre o suprimento de carne suína e a maior perturbação do suprimento global de proteína na minha vida. E a Covid, e eu gostaria de mostrar, como muitos de vocês sabem, que alguns dias atrás tivemos a expansão da peste suína africana, que chegou à Alemanha, mudando por completo o cenário das importações de carne suína da China, exportando. Aqui podemos ver a participação dos exportadores de carne suína para a China, que teve um grande impacto sobre o cenário comercial mundial. E devemos estar preparados para outros problemas resultantes desta epidemia. O tema não era sobre a peste suína africana. Eu queria realmente dar um passo atrás e dizer que, colocando de lado estas doenças, nos próximas décadas, quais serão os desafios a serem confrontados pela suinocultura, que estarão ainda menos sob o nosso controle, impulsionado por avanços tecnológicos. E esses pensamentos são oferecidos para promover a discussão sobre os desafios que podem influenciar a prosperidade da produção suína no futuro. E eu estive no Brasil em 1988 e teria adorado ir novamente ao Brasil. Falando sobre a predição, nós não podemos prever o resultado da eleição para presidente nos Estados Unidos. E o Conselho de Inteligência Nacional faz relatórios discutindo o aspecto do futuro a longo prazo. E um dos comentários foi que nós não procuramos prever o futuro, mas trazer o futuro, uma estrutura para pensar sobre os possíveis futuros e suas implicações. Eu acho que compete à nossa indústria parar e pensar o que é que o futuro pode nos reservar. Vou começar com o óbvio para os veterinários de suínos, conhecendo os desafios para aumentar o lucro. Os veterinários vão continuar estando envolvidos principalmente na produção, porque é onde está a nossa habilidade. Uma boa produção será necessária, mas não suficiente para uma rentabilidade sustentada. Já vimos no mundo todo, nesses últimos 20, 30 anos, que para manter-se competitivo é muito importante ter altos padrões de produção. E é claro que um custo acessível é importante para que os consumidores possam ter acesso no mercado que está se tornando mais diverso. Vou falar sobre isso daqui a pouco.
E, finalmente, quando falamos em sermos mais eficientes, mais lucrativos, os principais beneficiários dos avanços na produção têm sido e continuarão sendo os consumidores, não os produtores. Falo agora da sabedoria de Adam Smith, um economista famoso, que o único objetivo da atividade econômica é o consumo, não a produção. E sempre precisamos olhar as necessidades e os desejos dos consumidores para mudar a direção da nossa indústria. Eu aqui uso a expressão que a lucratividade é um amante inconstante para se perseguir. Isso significa que é imprevisível e difícil. Fatores globais têm muita importância na lucratividade, mas a oferta e a demanda nos mercados locais são ainda mais importantes. Com as epidemias na China, aumentou a possibilidade de exportar para a China. E isto foi analisado em dezembro, mostrando que a Espanha é o principal exportador. A oportunidade foi transferida para os produtores. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, onde os produtores continuavam lutando. Então, tornaram-se exportadores com a oportunidade que surgiu, e os lucros dependem da oferta e demanda nos mercados locais. Então, eu gostaria de, em vez de buscar a profitabilidade, qual é a cara que o sucesso tem nos próximos anos para a indústria global? A extensão em que a carne de suína mantém ou expande sua participação no mercado global de proteína. E também manter a demanda será um desafio maior do que melhorar a produção. Este slide, com o consumo per capita de carne nos Estados Unidos por um período de 45 anos. Em verde, consumo de carne suína, o de carne bovina caiu, e nós não progredimos em termos do consumo dos nossos produtos. E eu sobreponho aqui a inflação ajustada para o preço de suínos de 1987 a 2009. Com a PIRS, nosso principal problema infeccioso, houve uma redução do preço dos produtos, e se houver um aumento no consumo, haverá, então, benefício não só para o consumidor, mas também para os produtores. Quando buscamos uma produção melhor, os principais beneficiários serão os consumidores, que poderão adquirir nosso produto por um preço competitivo. Agora vamos olhar o mundo, a projeção para a demanda global, que é projetada para crescer 14% por década. O aumento no consumo de carne per capita está diminuindo, não está crescendo, mas está crescendo menos. Então, se imagina que os países desenvolvidos já ultrapassaram o pico da carne. Então, há uma redução no consumo de carne. Um marco importante, quando dizíamos que a carne suína era mais consumida, mas o frango superou a carne suína consumida em 2018. Então, é um mercado de proteína bastante competitivo e deve permanecer assim.
outras mensagens da FAO, que o consumo per capita da carne suína deve crescer 0,8% por ano de 2015 a 2030, um total de 13%, apenas um terço do aumento previsto para o consumo de frangos. Mas as projeções estão baseadas em tendências anteriores e são vulneráveis a eventos não previstos, como a Covid, que as pessoas estão comprando mais carne do que antes, tecnologias disruptivas e mudanças na sociedade. Eu vou falar sobre esses tópicos. A mudança é a única constante que volta a antes de Cristo por Heráclito. As pessoas que estudam a mudança, e tenho aqui um exemplo de Ray Kurzweil, a análise da história da tecnologia mostra que a mudança é exponencial, não é linear. A aceleração é o que acontece. Não vamos ter 100 anos de progresso no século XXI. É mais provável que sejam 20 mil anos de progresso. E eu acho que todos nós sabemos quanto as coisas mudaram nesses últimos 20 anos, inclusive o fato de estarmos aqui pelo Zoom, cada um no local muito diferente. E isso nos ajuda a imaginar que haverá grandes mudanças também na suinocultura. Como será 2050? Os próximos 30 anos prometem trazer taxas de mudança em como vivemos e como comemos numa escala que nunca pudemos imaginar. Este conceito paradoxo do progresso. Quando falamos sobre 20 mil anos de progresso, o que queremos dizer é que o progresso está associado com outras complicações, que à medida que avançamos como sociedade, criamos mais problemas. Como o Roberto e eu estávamos falando sobre o problema dos nossos telefones celulares, os computadores, e o maior crescimento econômico e o consumismo levará a mais estresse, porque as pessoas vão trabalhar mais e a sociedade vai ficar para trás. Quanto mais sabemos, mais temos que descobrir. Eu acho que nós entendemos que isto está implícito. Temos mais perguntas à medida que evoluímos. E o que me chama a atenção é que quanto melhor as coisas se tornam, são percebidas como piores. Então, vamos falar sobre os modelos, os sistemas modernos de produção de alimentos. Em Minnesota, quando eu posso, durante o inverno, comprar manga, mostra que há uma eficiência, conveniência de acesso para opções diversas no mundo todo. É claro que há questões ligadas à renda, à capacidade de compra, mas é uma ferramenta muito eficiente. Isso leva a críticas agressivas, particularmente para a pecuária. Os sistemas modernos, onde há uma corporização, temos esse paradoxo de sistemas altamente eficientes de produção, e nem todas as críticas são sem fundamentos, mas há um conflito. Observem que a agricultura cobre mais de 40% da área agriculturável e usa cerca de 2/3 da água doce. Então, somos uma atividade que tem um grande impacto. E, no futuro, as indústrias de produção de alimentos serão
formatadas pelas questões de sustentabilidade ambiental e suas eficiências relativas e externalidades, o que é real e o que é percebido. E o que é percebido acaba sendo maior do que aquilo que é real. Na produção de suínos, nos 30 e poucos anos que eu estive devotado ao mundo dos suínos, eu acho que temos progresso mensurável na maioria das facetas na produção de suínos. A segurança, tivemos enormes avanços, o produto é extremamente seguro. Temos dados de eficiência e custo de produção. Acoplado a isso, redução da pegada de carbono e o impacto ambiental. E o bem-estar animal é sempre uma discussão difícil, mas conseguimos avanços quase de forma uniforme. Uma produção intensa parece algo negativo, que haverá questões sanitárias, ambientais, éticas, sociológicas, a percepção negativa da produção intensiva. E precisamos desses progressos. E o desafio, que é muito importante, que é a idade da desinformação e como lidar com ela no futuro. Esse vai ser um dos desafios para a nossa indústria e precisamos ter uma abordagem mais coordenada. É difícil não falar da mudança climática em suinocultura. O reconhecimento vai até 1804, quando o cientista alemão Humboldt escreveu para Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, que os desejos e atividade inquieta de grandes comunidades de homens despojam gradualmente a face da Terra, percebendo que o impacto humano tem impactos negativos. E Arrhenius foi o primeiro a relatar que os níveis elevados de CO2 têm uma influência sobre a temperatura na superfície da Terra, falando sobre mudanças climáticas como um fenômeno científico. E esses são dados da agência governamental americana, 800 mil anos de níveis de CO2. Tivemos grandes flutuações ao longo do tempo, mas o que aconteceu nos últimos 100 anos é fenomenal. Estamos no nível mais elevado dos últimos 800 mil anos. Não há argumentos para dizer que o CO2 na atmosfera está muito além do que havia antes da existência humana. Está aumentando de 2 a 2,5 partes por milhão por ano. Cerca de um ano atrás, tivemos grandes desastres, como os incêndios na Austrália, com impacto nas áreas agrícolas. Como vemos as mudanças climáticas bastante diversas. Vocês reconhecem, principalmente, essa moça sueca e os líderes das maiores economias, incluindo o primeiro-ministro australiano, quando os incêndios começaram, foi de férias para o Havaí. Então, temos problemas em muitos países atualmente e não podemos negar que é importante que as novas gerações lutem como nós temos que lutar agora.
E eu acho que as mudanças climáticas vai afetar a suinocultura no futuro. E precisamos pensar de uma forma um pouco mais abrangente. A agricultura é sensível ao tempo e ao clima. As realidades e as percepções da mudança climática vai influenciar a oferta e a demanda da carne suína. Os eventos extremos, haverá uma maior variabilidade no valor nutricional das culturas e volatilidade nos preços da ração. E as mudanças climáticas vão infectar de forma diferente várias áreas. E eu acho que nesse estágio, maior desafio vem das percepções do consumidor sobre o elo entre a pecuária e a mudança do clima. Muitos de vocês estão familiarizados com o relatório A Longa Sombra da Pecuária da FAO, falando sobre os gases de efeito estufa. Esse estudo é metodologicamente falho, mas ainda é muito citado na mídia social, sobretudo. E há uma superestimativa e a percepção da sociedade tem sido difícil de corrigir. Temos uma referência nos anais, os dados dos Estados Unidos, que as emissões de gás de efeito estufa pela pecuária 3,9, muito menor do que foi relatado pela FAO. E quanto a percepção pública está enraizada e como será abordada. E se os nossos consumidores escolherem alimentos à base de plantas, haverá mudanças e será preciso navegar com cuidado. E é importante termos informações fidedignas para compartilhar, porque os alimentos à base de plantas também afetam o ambiente. A apresentação da Carla Pinheiro sobre economia, e eu acho que será parte importante do próximo congresso. As mudanças tecnológicas, a revolução digital, biotecnologia, big data, blockchain e as proteínas alternativas. Este é um carro que voa. Acho que foi na Eslováquia, que isto foi testado. Isto vai acabar acontecendo. Então, não devemos colocar de lado as possibilidades técnicas e o que isso pode significar para a indústria da proteína. Essa não é a minha área, mas precisamos falar sobre isso. A tecnologia, ser mais inteligente significa ser melhor? Precisamos falar sobre os benefícios dos nossos empreendimentos. Como podemos captar os benefícios? De um lado, há uma preocupação de que há soluções procurando problemas. O que pode acontecer para usar as novas tecnologias e quais são os problemas que podem ter soluções tecnológicas. Numa conferência em setembro, alguém perguntou ao palestrante: o que é que você quer que a tecnologia te dê? E eu quero que alguma coisa que impeça a ração de bloquear os canais de distribuição. Então, precisamos pensar
que a tecnologia e os recursos tenham um link para os problemas que temos. Outro problema da tecnologia é a aceitação. Falando sobre a possibilidade de usar irradiação, que é uma invenção bastante válida, mas se mostrou não aceita pelas indústrias de carne. E não vemos nenhum movimento para adotar a irradiação. E a edição gênica, um trabalho que tem sido feito com vírus, onde podemos usar essa tecnologia e produzir suínos que não reconheçam o vírus da Pierce. Mas temos grandes barreiras para isso. O fato de podermos fazer algo não significa que vamos poder usar do ponto de vista regulatório ou pela aceitação dos consumidores. Estou ansioso por 2022 e as palestras sobre tecnologia que serão apresentadas. Por outro lado da tecnologia, temos a corajosa nova dieta. Estamos no pico da mais profunda, mais rápida e consequente perturbação na produção agrícola de alimentos desde a primeira domesticação de plantas e animais há 10 mil anos. E eu acho que o potencial certamente existe. Vamos ver grandes inovações. Nos Estados Unidos, temos intensos investimentos em alternativas para proteínas de origem animal. Vemos aqui no gráfico como aumentou os investimentos quando comparamos 2010 com 2020. Muito dinheiro está sendo direcionado para essas proteínas animais cultivadas, proteínas e dietas à base de planta, proteínas de insetos ou algas e fermentação de precisão. Há muitas alternativas que estão por vir. Por outro lado, não é fácil fazer isto, nem mesmo barato. E houve alguns problemas no seu acesso ao mercado. Há uma longa estrada pela frente e nem todos vão ter sucesso. Eu digo, vamos ignorá-las por nossa conta e risco. O leite de amêndoa, por exemplo, representa agora 25% do mercado de leite, entre aspas. Então, essa é uma advertência. E também as importantes empresas de proteína animal estão entrando neste espaço. E no futuro, as empresas de proteína vão aumentar seus portfólios, ou seja, teremos concorrentes. Eu acho que eu sou velho demais para ingerir proteína de insetos, porque os hábitos de alimentação têm profundas raízes culturais. E o comportamento do consumidor ficará sempre atrasado em relação à tecnologia na taxa de mudança. O contraponto são as mudanças das gerações nas preferências dos alimentos. Os jovens, a geração Z e os millennials têm 10% de menor probabilidade de comprar carnes. Isso pode ter um importante fator. E nas sociedades mais ricas, procuram mostrar a sua identidade, uma declaração de identidade nas sociedades mais ricas, a escolha desses alimentos.
Agora, chegando mais ao final, e toquei todos esses pontos. E aonde tudo isso vai nos levar? Primeiro, que se nós olharmos 100 anos atrás, o consumo de carne deixou de ser um alimento de luxo e faz parte da dieta comum do dia a dia na maior parte do mundo. E isso é o resultado dos investimentos que permite a maior disponibilidade. O consumo de carne suína está profundamente enraizado em muitas culturas. O crescimento da renda e a urbanização estão positivamente correlacionados com o consumo de carne. Historicamente, pelo menos, e a preferência pela proteína animal, e as pessoas, à medida que têm mais recursos, comem mais. Então, as questões de renda e a desigualdade em muitos países podem se tornar um problema da sociedade, a posicionamento e a percepção da carne. E há uma possibilidade de que a carne de suínos venha a se tornar novamente um luxo para muitos. Duas coisas acontecem. Vemos pressões sociais nos empurrando, as oportunidades de nicho de mercado, a produção alternativa puxam a indústria para custos de produção mais altos e provavelmente uma menor demanda agregada. Então, a produção com maior custo pode afetar a demanda. E a regulamentação deve se traduzir em barreiras comerciais, os padrões de bem-estar, o uso de antibióticos, e podemos esperar que isso se traduza em barreiras comerciais. E há um risco real aqui de que algumas questões comerciais estarão divorciadas dos benefícios reais. Os padrões de bem-estar e o uso de antibióticos, os padrões estão estabelecidos e não são percebidos como sendo um benefício para os consumidores. E, claro, política comercial. Os últimos 50 anos, temos o livre comércio cada vez mais abrangente. Então, a política comercial vai ter um grande impacto, principalmente nos setores exportadores, que têm uma participação de mercado cada vez maior. Para encerrar, a boa notícia é que temos produtos acessíveis, nutritivos e relativamente seguros, amplamente valorizados pelos consumidores. O progresso que foi alcançado nos produtos que temos, precisamos reconhecer que pode haver uma mudança. Caso contrário, a carne suína não vai vencer a batalha de preços com frangos e frutos do mar. E precisamos continuar lutando pela produtividade. As taxas de parição chegam a 90% nos Estados Unidos. É difícil conseguir um nível maior. E há preocupações sobre os efeitos negativos sobre a leitegada. Podemos melhorar a produtividade, mas cada vez mais será difícil elevar a produtividade. O que os veterinários fazem será cada vez mais valorizado, porque as partes mais preditivas, que podem ser previstas da produção, serão reduzidas. Então, há outras que são menos previsíveis. Então, os bons padrões de manejo sanitário serão muito importantes, porque vamos poder
prever as doenças emergentes nos próximos anos. O comentário final de Leon Magnuson. Não é a espécie mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente que sobrevive, é o que é mais adaptável à mudança. E com esta citação, vou devolver a palavra a vocês. Muito obrigado, Peter, pelas suas perspectivas para os próximos 30 anos. E se organizarmos IPVS em 2050, você será nosso convidado. Eu terei uma cadeira de rodas de alta tecnologia. Talvez uma cadeira de rodas que voe. Uma pergunta bem rápida para você. Eu estou preocupado e muitas pessoas estão preocupadas com a desinformação que existe. Qual é a sua opinião? O que devemos fazer? O que devemos fazer mais para permitir que a sociedade tenha menos preocupações com o bem-estar do que tem hoje? Eu acho que a parte mais importante é a transparência. Como nós a alcançamos. E muitos esforços têm sido feitos aqui nos Estados Unidos. A biossegurança é cada vez uma preocupação maior e é difícil de trabalhar com grandes números de pessoas nas granjas. Podemos, por exemplo, em Minnesota, vamos usar pessoas que têm um background urbano, mas que são conhecidos, que eles possam mostrar que atrás da produção de suínos, há famílias, há pessoas que estão fazendo um trabalho muito bom. Não é um mundo perfeito, não é uma indústria perfeita, há sempre aqueles que não jogam o jogo corretamente. E como indústria e nossas normas devemos mostrar que a maioria são pessoas dedicadas, fazendo um trabalho muito bom. Seria importante mostrar o rosto dessas pessoas. Houve muitas preocupações na Holanda sobre bem-estar, que as pessoas fossem éticas. Eles colocaram câmeras dentro dos galpões, então as pessoas poderiam ter acesso, mostrando o produtor com os cachorros, com os filhos. Então, isso teve muito sucesso. Isso foi feito 20 anos atrás. Não é a solução para todo mundo. Temos que trabalhar na transparência e também chamar atenção para a desinformação quando ela acontece. No meio acadêmico, vemos até mesmo em revistas de renome desinformação sendo publicada. Você poderia ter um emprego em trabalho, em período integral para trabalhar e corrigir a desinformação, não só na mídia social, mas também na comunidade científica. Quando o processo editorial e de revisão não detecta isso. Então, são algumas das coisas que podem ser feitas. Ou seja, precisamos ser mais proativos. E, infelizmente, isso demanda muito tempo e ninguém paga você para fazer isso. Talvez, quando estivermos aposentados, os velhos professores poderiam fazer isso. Com isto, Peter, queremos agradecer por sua contribuição como revisor, como membro da comissão científica e como palestrante.
Então, muito, muito obrigado. Então, espero que todos se mantenham saudáveis. Muito obrigado. Vou compartilhar a minha tela mais uma vez para completar a minha apresentação, antes de passar a palavra para a Fernanda mais uma vez. Na primeira parte da minha apresentação, mencionei a estrutura do evento, os keynote speakers, e agora quero falar sobre os anais. Por isso, a ideia de disponibilizar os anais para todos foi parte do esforço de todos os palestrantes, os convidados e os autores que apresentaram seus resumos. E nós preferimos adiar o evento porque uma parte importante do IPVS é a possibilidade da reunião das pessoas, trocarem informações. Então, vamos fazer isto daqui a 2 anos. Com relação aos anais, recebemos mais de 800 resumos, deu muito trabalho avaliar e todos isso. Ninguém faz isso sozinho. Temos aqui um grupo de pesquisadores que nos ajudaram, lendo e atribuindo scores aos resumos apresentados. Então, agradeço a todos eles, 51, lembrando que tivemos 51 pesquisadores dos 5 continentes e agradeço muito pela sua ajuda. Aqui um resumo dos resumos apresentados. Foram apresentados 781 resumos para as 15 áreas temáticas. Cada um dos resumos foi avaliado e atribuído uma nota em 8 critérios diferentes, de 1 a 10. Cada um deles teve um score de 0 a 80, que ajudariam a fazer a seleção da apresentação oral e o prêmio para apresentação e para pôster. E para isso precisávamos ter o evento. Cada resumo foi avaliado por pelo menos 2 revisores em cada área, e às vezes por um terceiro quando havia uma decisão conflitante. Entre os 2 primeiros revisores, o coordenador da área acabaria tomando a decisão final. Tivemos 690 resumos que foram aceitos, quase 90%. Então, eles foram bastante rigorosos e tivemos resumos de alta qualidade. E os que não foram aceitos, 11%. E essa é a distribuição dos que foram aceitos pelas áreas temáticas. A maioria deles estavam ligados a doenças infecciosas, quase 60% estavam ligados a doenças bacterianas e virais, imunologia e vacinologia, nutrição, quase 10%, nesta área, que aumentou desde o último IPVS. E o terceiro, produção, inovação, antimicrobiais, reprodução e manejo de rebanho. Manejo de rebanho, miscelânea, casos clínicos e bem-estar.
de 3 a 3,3%, finalmente, segurança de alimentos, biossegurança, parasitas, doenças parasitárias e genética, de 1 a 1,5% dos resumos apresentados. Com isso, nós reconhecemos e agradecemos aos autores e os anais estarão disponíveis dentro em breve. E é uma forma também de valorizar o esforço dos autores e dos palestrantes. A imagem dos anais, a capa dura, e a segunda página, com o número ISSN, o conteúdo, o manuscrito do Dr. Peter Davis, seguido os manuscritos dos palestrantes de cada uma das 20 sessões diferentes, em ordem alfabética de antimicrobianos até bem-estar, seguido pela pré-conferência e suas apresentações, peste suína africana, reprodução e bem-estar, e, finalmente, mas não menos importante, todos os resumos que foram aceitos, em ordem alfabética de antimicrobianos para bem-estar. A busca para tópicos específicos, autores específicos, vai ser muito fácil usando o Acrobat da Adobe, e esses anais estarão disponíveis no site oficial www.ipvs.com/links. Com isso, eu encerro a minha parte. Agradeço muito a todos pela plateia, aos autores, os palestrantes, e passo a tela para Fernanda Almeida mais uma vez. Muito, muito obrigada. Thank you, Roberto. Muito obrigada, Roberto. Obrigada, Peter, por uma apresentação tão interessante, tão útil. E com isso, encerramos o ciclo de preparação do IPVS 2020, mas o sonho não acabou. Nós gostaríamos de convidá-los para o IPVS 2022 no Rio de Janeiro. Muito obrigado por participarem do nosso webinar e espero que vocês tenham gostado dos anais do IPVS 2020.